Eu vou comentar essa decisão do Renato de colocar uma equipe toda reserva para o jogo deste sábado, a atuação dessa equipe, o que foi bom, o que não foi, e a gente vai trocar uma ideia, vamos bater um papo. Valeu, galera? Peço para você deixar o like, inscrição no canal também, e um outro pedido muito importante para você hypar o vídeo, não só esse, como outros, há uma limitação por semana, mas quanto mais vocês possam hypar os vídeos, é uma funcionalidade nova aqui do YouTube, mais eu consigo entregar para outras pessoas, tá bom? Galera, assim, jogo ruim, né? Quem poderia imaginar? O time titular já pratica um futebol bem fraco. Imagina uma equipe toda reserva, né? O Fluminense entrou em campo com 10 reservas, só o Fábio de titular. Então, eu não esperava um bom jogo de futebol. Acho que a derrota foi um pouco dura demais. Não sei se o Fluminense jogou para perder e nem se o Corinthians jogou para ganhar. Acho que o empate seria mais justo. Mas vamos lá, vamos comentar sobre essa partida. Você já pode contribuir aqui com o canal, além do like, que não custa nada, o que custa é o superchat. Superchat custa um pouquinho, né? Você manda, me ajuda e garante que a sua mensagem vai ser lida. Então, superchat tá on, assim como o Pix. Se você preferir mandar o Pix, é o meu e-mail, leandrodias85@hotmail.com. Manda o Pix, eu acesso aqui no celular, também leio ao vivo. Não esquece da mensagem, né? Manda lá o valor que você acha que eu mereço. Se mandar papo de 10 centavos, 15 centavos, vai pro inferno. Vai lá ficar babando o Renato Gaúcho, porque é sacanagem, né? Manda um valor aí, ok, razoável, que a gente lê sem problema nenhum. E você que está aqui no YouTube, liberado. Tá bom, galera? Vamos lá, vamos falar sobre esse jogo. Joguinho gostoso pra caramba. Quem poderia imaginar que esse jogo ia ser ruim, né, pessoal? Aliás, quando é que a gente vai ver um jogo bom no Fluminense, né? É o que eu sempre falo para vocês, não importa o resultado. A única certeza de ver o jogo do Fluminense com o Renato Gaúcho é que você vai ver um jogo ruim. A partida vai ser de baixo nível técnico. Poucas chances criadas, muita irritação, muitos erros. Isso não muda. Os resultados que mudam. Nas Copas, ainda bem, o Fluminense está vivo, mas no Brasileiro já está mortinho há muito tempo. Eu vi, foi uma matéria do GE, né, assessoria particular do presidente Mário, dizendo assim, a matéria era: Fluminense é o único time do Brasil, da Série A, que está vivo em 3 competições. Eu falei, Fluminense está vivo no Brasileiro? Vivo para quê? Vivo para ficar no meio da tabela, né? Deve ser o objetivo, porque não tem a menor chance de ganhar o título brasileiro. É um dos favoritos para ganhar a Sul-Americana, está vivíssimo na Copa do Brasil, mas no Brasileiro não tem a menor chance. Então, o Fluminense está vivo em 2 competições e participa do Brasileiro. Na verdade, vamos falar o português correto aqui, tá cagando e andando para o Campeonato Brasileiro, o que eu acho muito perigoso, faltando aí tantas rodadas para terminar, mas já já a gente vai falar sobre isso. Primeiro, claro, comentar sobre essa partida, galera. Como é que foi o jogo? Vamos lá, vamos falar sobre esse jogo. Primeiro, a decisão do Renato. Ele quis poupar todos os titulares. Já já eu vou falar sobre isso. Discordo. E falaria se tivesse vencido o jogo ou empatado. Eu não vejo razão para você poupar todo mundo depois de 10 dias de folga. Mas já já a gente comenta sobre isso. Então, o Fluminense entrou em campo com o Fábio, o único titular, Júlio Fidelis, Inácio de volta, Igor Rabelo e Fuentes, meio-campo, com Otávio, Bernal e Ganso, trio de ataque. Trio de ataque, com Lima pela esquerda, Santi Moreno pela direita e Germancano. E a história do primeiro tempo. O início com muita correria, marcação forte dos dois times. O Corinthians incomodou no início com essa marcação alta. A saída de bola do Fluminense foi prejudicada. O Fluminense com meio-campistas lentos, Otávio, Bernal e Ganso, pouca mobilidade, prejudicando essa saída de bola. Além dessa marcação alta do Corinthians, é muita gente pouco móvel dentro de campo para poder essa bola sair de lá de trás. Jogo muito encaixotado, Fluminense lento, previsível, é só olhar a escalação. Muitos toques laterais, toques para trás. Olha, deu sono no primeiro tempo. Jogo horrível dos dois times. Depois desse início com o Corinthians marcando alto, eles baixaram um pouquinho. O Corinthians também não ameaçava. Era um jogo fraco. A marcação muito forte dos dois e pouca movimentação. A primeira finalização do jogo foi aos 31. Uma bonita cavadinha do Ganso para o Cano. A bola passa um pouquinho, o Cano cabeceia no meio do gol.
depois teve o cruzamento do Fidelis para o Inácio, cabeceou em cima do Souza. O Ganso era o jogador mais lúcido do time, errava poucos passes, tentava associar o jogo, mas com Lima pela esquerda, Otávio e Bernal atrás, o Santi Moreno pela direita, o próprio Cano, a jogada não saía, o time estava muito encaixotado, e o Ganso é o tipo de jogador que precisa ter jogadores móveis para que ele ache os passes, né? O jogador que poderia ser esse escape era o Santi Moreno, colombiano que me parece, eu não conheço, tá? Então eu vou falar o que eu tenho visto, do pouco que eu tenho visto, foram poucas partidas. É um jogador ainda muito inseguro, muito falta confiança a esse rapaz. Ele pega a bola e se desfaz logo, ele não tenta pegar e partir para dentro. O Arias no início também não era assim, né? O Arias se tornou o Arias em 22 e 21 também. Ele era bem claudicante. Vamos ver se com o tempo ele pega mais confiança, mas me parece um jogador muito inseguro. O Fluminense no primeiro tempo melhorou um pouquinho ali nos 10 minutos finais, com o Ganso aparecendo, o Otávio também, né, jogando como primeiro, alguns lançamentos assim como o Bernal, mas o time ainda muito engessado, sem movimentação, até que aos 40 o Ganso sai, mancando, ele sente a panturrilha, entra o Lúcio Acosta. Gente, foi um primeiro tempo de baixo nível técnico, eu não esperava nada diferente com a escalação que o Renato colocou, e o time do Corinthians também, esse time que entrou, é uma molecada com muita vontade, muita disposição, mas pouco futebol. Mas, como eu falei, é normal para quem acompanha esse Fluminense uma equipe que joga mal, seja o titular, ainda mais uma reserva que não tem o entrosamento da equipe principal. Mas eu acho que a escolha do Renato não foi feliz. Na conclusão da análise eu falo mais sobre isso. E a história do segundo tempo? O início foi igualzinho o primeiro, lento pra caramba, chato, toques laterais para trás, ninguém arriscava, todo mundo entrincheirado nos seus campos, né? O Fluminense marcando bem, o Corinthians também, mas porque nenhum dos dois incomodava o outro, né? Primeira chance do segundo tempo foi aos 18, né? Um bolão do Cano para o Lima, ele domina e chuta no meio do gol. O Hugo defende 2 tempos. Aos 20, o Renato tira o Lima e o Santos, demorou para tirar os dois, colocou Soteldo e Riquelme, e a entrada dos dois foi para tentar dar uma oxigenada no time, né? O jogo era muito travado, para abrir mais o campo, alargar, tentar um para um. Mas apesar do Fluminense ensaiar, né? Ensaiar, chegou nem perto de uma pressão, foi o Corinthians que abriu o placar, uma cobrança de falta do Mateuzinho, ela passa por todo mundo, entra no canto esquerdo do Fábio, achei que o Fábio falhou, ali a bola era na pequena área, na minha opinião deveria ter saído, mas também é aquilo, né? Cruzou na área do Fluminense, é gol. É uma sina do time titular, do time reserva, que o Renato não consegue corrigir. Mas o gol sai no momento que o Fluminense era mais presente, dava sinais de que engataria uma pressão ali com os 2 pontos. E aí, depois do gol, o Fluminense dá uma desestruturada, o Corinthians tem 2, 3 oportunidades ali de buscar um contra-ataque, mas também não chegou a ameaçar. No finalzinho, os 39, o Renato vai para o tudo ou nada, tira o Bernal e coloca o John Kennedy. E aí, um festival de cruzamentos errados, o Soteldo ciscando e cruzando, o Cano que não incomoda ninguém, e a vitória do Corinthians. Gente, acho que foi um resultado, como eu falei, um pouco duro demais. O Corinthians não jogou para vencer o Fluminense. O Fluminense finalizou mais do que o Corinthians. Claro, a maioria não chegou nem perto do Hugo, mas foi o time que esteve mais próximo de fazer o gol do que o Corinthians. O Corinthians fez o gol, basicamente foi isso. O Fábio não fez uma defesa. A única chance de gol do Corinthians foi o gol. O Fluminense, apesar de desentrosado, muita limitação, é uma equipe que, assim, mal escalada, né? Já já eu vou falar sobre isso. Eu acho que o empate estava mais justo, mais condizente com o que os dois apresentaram. O 0-0 para mim seria o retrato ideal desse jogo horrível de futebol. Acho que a derrota ficou um pouco exagerada para o Fluminense. Não jogou para perder, mas também não jogou para ganhar. Então, acho que o 0-0 desenharia melhor o que foi esse jogo. Mas eu queria falar, e essa foi a minha análise do jogo, tá, pessoal? Não tem mais muito o que dizer sobre essa partida.